Imagine viver em um lugar onde o sono se tornou um luxo inalcançável. Um lugar onde, apesar de todos os esforços, ninguém consegue fechar os olhos e descansar verdadeiramente. Desde 1995, esse é o pesadelo real dos moradores de um pequeno bairro que vivem em um mistério sem explicação. Eles estão condenados a uma vida sem sono, mas continuam a viver normalmente. Ou pelo menos aparentemente. O que poderia estar por trás dessa anomalia assustadora? Como alguém pode viver décadas sem dormir? Antes de mergulharmos nesse mistério sinistro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias intrigantes e cheias de mistério. E se você já viveu algo inexplicável ou conhece alguém que passou por uma situação similar, deixe seu relato nos comentários abaixo. Queremos ouvir a sua história. Tudo começou de maneira aparentemente inofensiva. Em 1995, os primeiros relatos começaram a surgir entre os moradores de um bairro que até então era considerado comum. Algumas pessoas notaram que tinham dificuldades para dormir. No início era apenas uma sensação de insônia temporária, mas logo se tornou algo maior. Ninguém no bairro conseguia mais dormir. Crianças, adultos, idosos, todos enfrentavam o mesmo problema. As noites se tornaram um tempo sem descanso. Mesmo quando seus corpos se deitavam e eles fechavam os olhos, o sono simplesmente não vinha. A princípio, os moradores pensaram que era um problema passageiro, talvez relacionado ao estresse ou alguma questão ambiental. No entanto, os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, sem que ninguém soubesse explicar. O bairro inteiro parecia preso em um ciclo de vigília interminável. O mais estranho de tudo era que, apesar da falta de sono, as pessoas continuavam vivendo suas vidas normalmente. Elas iam para o trabalho, cuidavam de suas casas e as crianças frequentavam a escola. Mas por trás dessa rotina diária havia um segredo perturbador. Ninguém ali sabia o que significava dormir há anos. Com o tempo, os relatos começaram a chamar a atenção das autoridades de saúde. Médicos e pesquisadores foram enviados ao bairro para investigar o fenômeno. Eles realizaram uma série de exames nos moradores tentando encontrar uma causa para a insônia coletiva, mas os resultados foram, no mínimo, desconcertantes. Não havia nenhuma explicação médica para o que estava acontecendo. O corpo de cada pessoa estava aparentemente saudável e não havia sinais de deterioração cognitiva, o que seria esperado em casos extremos de privação de sono. O que mais assustava os especialistas era o fato de que as pessoas continuavam a funcionar normalmente mesmo sem dormir. Em circunstâncias normais, a falta de sono por períodos prolongados levaria a alucinações, perda de memória, problemas motores e eventualmente a morte. Mas no bairro, ninguém parecia sofrer desses sintomas. Era como se tivessem encontrado uma maneira de transcender as necessidades fisiológicas humanas, mas a um preço alto e misterioso. Enquanto a ciência não conseguia explicar o fenômeno, teorias começaram a surgir entre os próprios moradores. Alguns acreditavam que estavam sendo vítimas de algum tipo de experimento governamental secreto. Outros pensavam que havia algo de sobrenatural acontecendo no bairro. Havia também aqueles que acreditavam que a insônia coletiva era resultado de uma maldição lançada sobre o lugar, uma espécie de punição por algo que havia acontecido no passado e que ninguém se lembrava. À medida que os anos passavam, o mistério continuava a se aprofundar. Em 2002, uma equipe de documentaristas visitou o bairro para tentar entender o que estava acontecendo. Eles entrevistaram diversos moradores, todos com histórias semelhantes. Muitos já haviam se conformado com o fato de que nunca mais dormiriam, aceitando essa estranha realidade como parte de suas vidas. Outros, no entanto, ainda buscavam respostas desesperadamente. Um dos entrevistados, um homem chamado Eduardo, contou que durante uma noite de 1996 viu algo que nunca mais conseguiu esquecer. Eduardo disse que naquela noite, ao olhar pela janela, viu uma figura estranha parada no meio da rua. A figura não tinha rosto e parecia feita de sombra. Ela permaneceu ali por alguns minutos, imóvel, até desaparecer misteriosamente. Desde então, Eduardo passou a acreditar que essa entidade estava de alguma forma conectada à insônia que afligia o bairro. Outros moradores relataram visões semelhantes, descrevendo figuras estranhas que apareciam à noite como sombras que espreitavam nas esquinas ou se moviam rapidamente entre as casas.
Essas histórias sobrenaturais começaram a alimentar rumores de que o bairro estava assombrado. Algumas pessoas acreditavam que as sombras eram espíritos perturbados que haviam condenado os moradores a uma vida sem descanso. Outros pensavam que eram seres de outra dimensão que de alguma forma se alimentavam da falta de sono dos humanos. Embora essas teorias parecessem absurdas para os cientistas, não havia outra explicação que fizesse sentido. Ao longo dos anos, algumas famílias decidiram deixar o bairro na esperança de escapar do que quer que a estivesse causando a insônia. Mas algo ainda mais bizarro acontecia com essas pessoas. Todos aqueles que tentaram sair do bairro descobriram para seu desespero que o problema os seguia. Mesmo depois de mudar para outra cidade, eles continuavam sem conseguir dormir. Era como se o mistério estivesse impregnado neles de maneira permanente, condenando-os a uma vida de vigília eterna, independentemente de onde estivessem. Em 2010, um novo grupo de cientistas tentou estudar o caso, dessa vez com o uso de tecnologia avançada de monitoramento cerebral. Eles realizaram testes detalhados em diversos moradores, incluindo Eduardo. O objetivo era identificar se de alguma forma o cérebro dessas pessoas estava entrando em um estado de descanso que substituía o sono tradicional. Mais uma vez, os resultados foram inconclusivos. Embora os exames mostrassem que o cérebro dos moradores estava no ciclo semelhante ao do sono REM, nenhum deles relatava ter sonhado ou experimentado a sensação de estar realmente dormindo. Quanto mais a ciência avançava, mais o mistério parecia escapar de uma explicação lógica. O que restava aos moradores era conviver com o inexplicável. Eles continuavam a viver dia após dia, ano após ano, sem fechar os olhos para o descanso. No entanto, muitos relatavam que aos poucos começaram a sentir que algo estava se apoderando de suas mentes. Pequenos esquecimentos começaram a acontecer, coisas que antes faziam parte da rotina diária de suas vidas simplesmente desapareciam de suas memórias como se fossem apagadas lentamente. Em 2021, o caso do bairro voltou a ganhar destaque na mídia, quando um grupo de jornalistas independentes publicou um artigo relatando que alguns moradores começaram a desaparecer misteriosamente. Não havia explicação para os desaparecimentos. Pessoas que antes eram vistas regularmente nas ruas do bairro simplesmente sumiam sem deixar rastros. Seus familiares, sem entender o que estava acontecendo, não sabiam dizer se eles haviam saído por vontade própria ou se algo mais sombrio estava em jogo. Agora, a história do bairro onde ninguém dorme desde 1995 continua a assombrar os poucos que restam ali. O que será que está por trás desse mistério? Será que a ciência algum dia conseguirá explicar como essas pessoas vivem sem dormir, ou existe algo além de nossa compreensão que envolve o lugar? Você acredita que isso poderia ser causado por algo sobrenatural? Compartilhe suas teorias nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias assustadoras e intrigantes como esta. Até o próximo mistério!